Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? E esse versículo ele é maravilhoso, né? É muito bom ouvir esse versículo, é muito bom nós falarmos esse versículo, declararmos ele. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente fala esse versículo, às vezes nós não compreendemos essa verdade da forma que ela deve ser compreendida, porque às vezes nós associamos esse versículo apenas às coisas que dão certo na nossa vida. Vem comigo. Às vezes eu associo esse versículo só quando eu recebo sim na vida, quando alguém me honra. Vamos contextualizar. Quando alguém me honra, daí eu falo: não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando um casal, uma família vem para a igreja e membra na casa, eu vou: uau, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fico associando esse versículo só aquilo que é positivo aos meus olhos, né? Aquilo que não, eu ganhei um dinheiro, eu ganhei um recurso, uma porta se abriu, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas essa palavra fala mais do que isso. Essa palavra fala sobre coisas que eu não entendo. Essa palavra fala sobre um dia difícil que eu tenho. Essa palavra também fala sobre desconexões da minha vida, né? Gente que às vezes desconecta e parece que eu estou perdendo, mas é o próprio Deus que está tirando do meu caminho. E eu tenho que olhar para essas desconexões, para um dia difícil, ou para um não que eu recebo também, entendendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que ter esse entendimento, essa fé, porque senão, querido, eu vou ficar frustrado. Senão eu vou ser uma criança que é assim. Tem gente que é uma beleza enquanto você fala assim para a pessoa. Tem gente que é uma maravilha enquanto você só elogia ela. Mas o dia que você tem que falar: olha, essa situação não é legal, aquilo não é legal, você deixa de ser anjo e vira demônio. Você deixa de ser bênção e vira maldição. Por quê? Porque você falou algo que ela não queria ouvir. Por quê? Porque é criança, porque não tem maturidade. Porque quando eu cresço, quando eu amadureço, eu entendo que tem horas, e muitas vezes, eu acho que a maior parte do tempo, eu vou ouvir não. A gente é tão imaturo que quando Deus usa alguém para falar com a gente sobre algo sobre nós, a gente se ofende. A gente fica ofendido. Se Deus usar alguém para falar: olha, cuida da tua saúde, a gente se ofende. Está me chamando de gordo? Vamos ser sinceros. Você está falando que eu estou gordo? Cuida da tua vida. A gente é assim, imaturo. E daí a gente fica esperando que Deus, né, quando fala através de Paulo: olha, tudo coopera para o seu bem, que isso significa que Deus vai concordar com tudo. E não é verdade. Não é, querido. Tem porta que Deus vai abrir, tem porta que Deus vai fechar na nossa vida, mas não para nos destruir, para o nosso bem. Amém, pessoal? Para o nosso bem. Pastor Marcos, que esteve com a gente no final de semana passada, é um amigo que eu amo. Só que pensa num homem que, se ele tiver que falar, ele fala. Mas amigo de verdade é o que fala a verdade para a gente. É o que olha para nós e às vezes nos confronta. É o que olha para nós e às vezes reprova o que a gente está fazendo. Não, mas eu não quero ser reprovado. Vai ser difícil. Vai ser impossível. Você não vai crescer. Você não vai ir para novos níveis. Entenda o que Paulo falou: não, tudo coopera para o bem. Outro dia, uma pessoa disse não para nós a respeito de uma proposta que eles mesmos ofereceram. E ele, preocupado, achando que eu ia ficar ofendido, eu fui lá. E ele, tentando se desculpar, eu falei: irmão, nós somos da fé. E nós entendemos
porque a gente estava orando, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse não deixa de ser uma resposta de oração. Ah, é, pastor? É. Nós temos, eu estou em paz. Que bom, pastor, que legal. Mas todo mundo entende isso, pessoal? Não entende. João capítulo 13, verso 7 diz: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus estava aqui se preparando ali para lavar os pés dos discípulos, né? O Senhor lavando os pés dos seus servos, dando uma aula ali para eles, através da atitude. O Pedro falou: Senhor, o Senhor vai lavar nossos pés? Que negócio é esse? Como assim? E daí Jesus libera essa palavra para ele: olha, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Muita coisa que Deus faz na minha vida, eu de repente não entendo na hora, não vou compreender na hora. Muita coisa que Deus faz no nosso dia a dia, porque nossa vida está nas mãos de Deus, amém, pessoal? Então tudo que acontece, de alguma forma, tem que passar pela permissão de Deus. Tem que, Deus está ali monitorando, e se Ele permite, você está entendendo? Por mais que eu não entenda, eu preciso confiar nele. Eu lembro que quando o João estava indo buscar o bolo para as crianças no domingo à noite, antes do culto, e teve um acidente ali na avenida, a moto bateu no carro. No outro dia eu falei: Deus, eu não entendo, mas eu escolho confiar no Senhor. Porque às vezes você acha que você está na igreja e você está buscando e que não vai acontecer nada, e às vezes acontece. Por quê, pastor? Eu não sei te explicar. Mas por que Deus deixou? Porque não sei. Só que Ele disse: o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois. Sabe, eu falei: Deus, eu quero acreditar que o Senhor livrou a gente de um mal maior, de um mal pior, que o Senhor nos livrou de um acidente pior. Você está entendendo? Ah, mas eu fiquei sem carro. De repente esse período sem carro foi livramento de Deus. E se eu entender essa realidade dessa palavra, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar, falando mal de Deus, reclamando pelos cantos. Eu vou aceitar: não, Deus está no trono, Ele me ama, e tudo coopera para o meu bem. Nós temos que alcançar essa maturidade, irmãos. Temos. Se tiver que passar um dia difícil, passar ele com dignidade, confiando em Deus. E muitos dias difíceis nós enfrentamos nesse plano. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está entendendo? Tem gente que olha e acha que, que a grama do vizinho sempre parece mais verde, Você não está lá, Não sei que roça, não sei que, Não é? De repente a mulher do vizinho parece ser mais calma, Você não está lá, você não sabe o que ele passa. Uma mulher perguntou para a Alessandra uma vez: nossa, você e o Cássio não discute? Não, quando eu estou bravo ele vai orar. Então daí não tem discussão, Eu tenho que orar mais. Mas assim, queridos, nós temos que entender que tem dias complicados, tem dia que o negócio vai, mas às vezes até nessa complicação é uma ação de Deus na nossa vida. Está entendendo? Para falar com a gente, para comunicar algo. Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, Até a aflição tem um propósito. O salmista disse: olha, eu aprendi, eu passei pela aflição e eu aprendi. Quantas coisas que nós aprendemos no reino de Deus da forma mais difícil, porque às vezes você aprende ouvindo, você aprende com a experiência de alguém, ou você escolhe ter a sua experiência. Não, eu não concordo, eu não acredito, e daí você tem que passar pela aflição para você aprender. Você sabia que eu aprendi a entregar o que é do Senhor da forma mais difícil? Eu não dizimava porque eu falava assim: eu tenho que pagar as contas. O dia que eu vi que eu não dizimava e também não conseguia pagar as contas, eu falei: quer saber, tem um negócio errado. A palavra de Deus fala sobre um saco furado, sabe? Você vai pondo e nunca... E daí eu falei: quer saber, Deus, a partir de hoje eu vou entregar o que é teu.
e vou confiar no Senhor. E de lá para cá eu comecei a entregar, independente do que eu tinha para resolver. E Deus, se Ele não dá o recurso, Ele dá a estratégia, e mais ainda, Ele nos dá paz. E paz não tem dinheiro que pague. Está entendendo? Mas eu aprendi do jeito difícil. Por isso que eu uso de misericórdia com as pessoas, né? Eu não vou deixar de pregar. Isso, daí você quer muito. Não, pastor, sabe o que é? Não pregue. Não, daí você quer muito. Daí você, né? Mas eu uso de misericórdia, porque um dia eu também não entendi essa realidade, mas do jeito mais difícil, mas eu aprendi. O salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse. O povo de Deus, Israel, foi afligido. Capítulo 1 de Êxodo, verso 12 diz: mas quanto mais o afligiam. Aqui eles estavam sendo afligidos porque eles se tornaram uma ameaça no Egito. Eles foram acolhidos no Egito, e agora o faraó novo, a nova liderança, olhava para eles e ficava com medo deles. Você sabia que tem gente que tem medo da gente? Medo de ver a gente crescer, medo de ver a gente prosperar, medo de ver Deus nos promover. Eles ficaram com medo. E daí, quando eles ficaram com medo, eles começaram a afligir o povo de Deus, dificultar a vida deles. E daí a palavra diz: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aquela aflição fez com que o povo de Deus crescesse, fosse para um outro nível. Esses dias eu falei: Deus, me leva para um novo nível. E eu meio que não estava sabendo o que eu estava falando, não. Sabe, Aguinaldo? Eu não estava. Quando eu falei, depois eu já falei: eita, diacho, isso aí vai custar alguma coisa. Quer dizer que eu vou passar por coisas que eu não tinha passado. Quer dizer que eu vou ser pressionado para poder ir para esse novo nível. Porque a aflição, ela não mata o crente. A aflição faz o crente crescer, faz o filho de Deus crescer. Está entendendo? Faz o filho de Deus amadurecer. Você pode ter certeza que as pessoas que estão em evidência, elas passaram por aflições diferentes daquelas que você enfrenta, daquelas que nós enfrentamos. Gente que passou por desertos, gente que foi provado de uma forma diferente, mas foi provado e foi aprovado. O povo de Deus cresceu na aflição, querido. Você não vai morrer nessa condição que você está. De repente as coisas estão complicadas, você não vai morrer, mas dessa aflição vai nascer um testemunho. E naquilo que você foi ferido, Deus vai te usar para curar aqueles que são feridos lá fora. Você vai crescer. Como, pastor? Na dificuldade Você sabia que na crise que houve no mundo nos dias de José, o Egito se tornou próspero, rico. Deus deu sabedoria para o José na aflição, levar o Egito para um novo nível de prosperidade. O mundo está falando de guerra, de dificuldade. Você vai crescer no meio de tudo isso, em nome de Jesus. Nós vamos crescer. Está entendendo? Eu ouvi uma pessoa falar outro dia: olha, eu não vou tomar nenhuma decisão, porque o mundo está incerto, porque a minha fé, querido, não está no mundo, não está no governo, está em Deus, na palavra de Deus. E no meio de tudo isso, nós vamos crescer. Amém? No meio de tudo isso, das aflições, Israel cresceu no meio das aflições. Aquela aflição fez eles crescer. Israel foi afligido, e isso levou eles ao seu destino. Êxodo 3, verso 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eles foram afligidos, e quando afligidos eles entenderam: Deus tem um destino para nós, Deus tem um ambiente melhor para nós, Deus tem uma terra prometida para nós, e começaram a clamar por livramento. Querido, quantos lugares Deus nos tirou debaixo de aflição, quantos lugares nós decidimos sair por entender que o nosso tempo já tinha dado naquele ambiente, naquele lugar, que nós já não éramos mais celebrados, e naquela aflição Deus nos empurrou para o nosso destino.
E eu saí de ambientes, Deus conhece meu coração, sem mágoa. Eu entendi que tudo aquilo estava me empurrando para o meu destino. Entenda. Daí você não vai ficar com mágoa, com rancor de ninguém. Está entendendo? Ah, mas dificultaram para mim. Era Deus deixando, irmão. Senão você estava lá até agora, atrasado na vida. Empregos que você, nossa, mas ele foi injusto. Teve que ser para você sair de lá e para você ir para um novo nível, ter um salário melhor, estar num ambiente melhor. Tenha maturidade. Muitos de nós servimos em outros lugares e deu nosso tempo nesses lugares e de repente quando deu tempo, né, as coisas já ficou estranhas. Mas era o próprio Deus empurrando a gente para o nosso destino. Deus te trouxe para essa casa, amém? Deus te trouxe para esse ambiente, entenda isso. Você é celebrado neste lugar. Sempre que eu vejo o irmão, seja bem-vindo. Bem-vindo por quê, pastor? Porque você é bem-vindo. Tem gente que fica até ofendido, mas é porque nós celebramos a sua vida, amém? Israel clamou a Deus, e Deus levanta Moisés, e Moisés tira o povo do Egito, depois de 430 anos no Egito, leva para o deserto, 40 anos de deserto. Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu carne, Deus abençoou os sapatos, as roupas deles que não envelheciam. Deus cuidou daquele povo e introduziu eles dentro da terra prometida. Deus tem um destino para nós. Deus tem um lugar, sabe, para nós que a gente até desconhece muitas vezes. Se me perguntassem há 6 anos atrás se eu estaria com vocês, eu diria não, porque eu não sabia. Está entendendo? Deus tem um destino para nós. Nós sempre declaramos: Deus vai nos levar a lugares que nós nunca sonhamos, que nós nunca imaginamos. Mas às vezes isso vai acontecer debaixo de aflição, debaixo de dificuldade, para empurrar a gente. Está entendendo? Quanta gente aqui que de repente foi estudar porque estava difícil. Não, vou estudar porque eu quero um emprego melhor. Daí, debaixo daquela aflição você se obrigou, você se esforçou e você foi para um outro nível. Então, aceita. Entenda o que Deus está fazendo na tua vida. Entenda como que Deus está trabalhando. Está entendendo? Pastor, e se eu não entender? Então você acredita nele o suficiente para confiar e ficar: Deus, eu confio no Senhor. A minha vida é sua. Até o cabelo da nossa cabeça está contado por Deus. Qualquer pessoa que possa dizer que nos ama, não nos ama a esse ponto de contar os fios de cabelo da nossa cabeça. Mas Deus sabe cada um deles. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A palavra diz que Jonas foi afligido. Jonas capítulo 1, verso 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado.
disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Veja a história do nosso irmão Jonas, que recebe de Deus uma ordem, né? Vai para Nínive e prega contra ela, entrega uma palavra de morte para aquele povo, de exortação para eles. E o Jonas, ele sai da presença de Deus, e a Bíblia fala, ele saiu para fugir. Ele foi fazer outra coisa, né? Quantos de nós, né, já fugimos de Deus, né? Eu já fugi de Deus. Deus fala: faz tal coisa. Não quero. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha família, né? E fugir de Deus. Ele pega e compra uma passagem, entra numa embarcação em uma outra direção. E pensou que ia se dar bem, querido. A gente não se dá bem quando a gente está fugindo de Deus. Não. Esquece, de Deus não dá para fugir. Não dá, irmão. Eu tentei, aonde eu ia, Deus usava alguém para falar comigo. Aonde eu ia, olha, eu te escolhi, eu te dei dons, eu te dei talentos, né? Estava lembrando essa semana de um rapaz que na rua, mal estranho, uma afeição toda estranha. E quando eu abordei ele falou todas essas coisas para mim. E eu fui embora, falei: Deus, que cara estranho, mas foi o Senhor que falou. Tudo que ele disse era verdade. Está entendendo? O Jonas entra nesse navio, desce na parte de baixo e vai dormir, né? Inconsequente, vai dormir. E a palavra diz que vem uma tempestade. E quem mandou aquela tempestade foi o próprio Deus, irmão. Quando você está fugindo de Deus, nem fala que é o inimigo. Está entendendo? O próprio Deus mandou a tempestade. O pessoal do navio começa a lançar fora a carga. E daqui a pouco eles, por causa de quem que está acontecendo tudo isso? E vão acordar o Jonas: por que você está dormindo, meu? E daí eles falam, lançam sorte, cai sobre ele. Quem você é? O que você faz? Qual é a sua ocupação? Vamos descobrir, né? Fazer um mapeamento da tua vida aí. Ele falou: eu sou servo do Deus Altíssimo, o Deus que criou o céu, a terra e o mar. E ali eles temeram o Senhor. Toda aquela tempestade era por causa de Jonas. E daí eles relutaram para não jogar ele no mar, para não pagar o sangue dele. Mas quando viram que não tinha jeito, oraram a Deus: Deus, que não sejamos culpados do sangue desse homem. E jogaram ele. E quando joga o Jonas, o mar se acalma. E ele vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Tudo aquilo ali por quê, pastor? Para que Jonas aceitasse fazer a vontade de Deus. Para que ele falasse: não, Deus, eu vou fazer. Porque se você continuar lendo, ele vai falar assim: o que votei eu pagarei. Eu fico imaginando Jonas lá no ventre do peixe: Deus, se eu sair dessa, eu vou lá pregar para eles. Deus, olha, me dá mais uma chance, eu vou fazer o que o Senhor quer. Querido, Deus sabe como quebrar o nosso orgulho. Deus sabe como, fazer a gente fazer a vontade dele. Está entendendo? Então, toda aquela tempestade, toda aquela dificuldade foi para que ele aceitasse fazer o que o Senhor quer. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é fazer a vontade de Deus. Está entendendo? Deus, o que o Senhor quer? Qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o Senhor me chamou para isso, eu vou fazer. Não, mas eu não gosto, irmão. Eu fico escutando isso direto, né? Eu não gosto de velório. E quem que gosta? Mas Deus me chamou para pregar. Tem um velório, tem uma família que precisa de uma palavra de esperança.
eu já aprendi do jeito mais difícil que eu tenho que fazer o que Deus quer. E daí eu vou lá, eu oro pelas pessoas, eu levo uma palavra de esperança. Não oro pelo morto, mas eu oro pelos vivos. Está entendendo? Então o Jonas aceitou fazer o que Deus queria, mesmo contra a vontade dele. Está entendendo? Tem hora que obedecer, né? Obedecer é melhor que sacrificar. Eu vou por obediência a Deus. Eu já vim pregar, eu já vim fazer culto falando isso para Deus. Deus, meu dia não foi legal. Deus, eu não estou legal. Eu estou indo por ter compromisso, por obediência. Então por graça e misericórdia me usa. E Deus dá graça. Está entendendo? Então o Jonas aceitou, mas depois de passar por todas essas aflições, de repente tem coisa na nossa vida que está acontecendo porque a gente ainda não está fazendo o que Deus quer, porque a gente ainda não aceitou fazer do jeito de Deus. Não, mas eu penso assim. Pega o que você pensa, o que eu penso, e joga no lixo, e vão ficar com o que Deus pensa. O que a Bíblia diz, o que Deus diz. Não adianta pagar de espiritual e não fazer o que Deus quer, né? Não fazer segundo a Bíblia, do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Uma outra pessoa que passou por aflição e teve que passar para querer voltar para a presença do Senhor foi o filho pródigo. No capítulo 15, verso 11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Um jovem rico, filho de um pai rico, né? Esse pai tinha 2 filhos, o mais novo falou: eu quero ir embora, eu quero viver minha vida, me dá o que é meu, me dá parte da herança. E o pai, que não segura ninguém, né? Eu já falei isso aqui, o pai não segura ninguém, né? Deu a parte dele. Dias depois ele junta tudo e vai embora, e começa a viver a vida de uma forma irresponsável. E ali, né, usar, gastar todos os seus bens. Só que a palavra diz que houve uma crise naquela região. Veio uma crise, e ele perdeu tudo, e ele começou a passar necessidade. Mas o pai não ama o filho. Irmão, vamos acordar. Deus nos ama, mas se você escolher sair da presença dele, você vai sofrer o dano. Se a gente escolher sair da casa do pai para viver do nosso jeito, não tem o que o pai, né? Vai ter que acontecer algumas coisas lá, debaixo de um propósito, da própria vontade de Deus. Esse filho perde tudo, passa dificuldade, está cuidando de porco agora, alguém que foi rico, e começa a olhar para a comida do porco com vontade de comer. Pensa, tem filho que faz graça com a comida que a mãe faz, né? Ai, macarrão de novo. Ai, carne de boi, eu não aguento mais, né? Me fala qual casa que é essa que come boi todo dia aí, que eu vou lá fazer visita, tá? Ai, porco de novo. O filho pródigo queria comer a lavagem do porco, porque tamanha dificuldade. E eu ouvi uma expressão esses dias muito interessante, que por que ele chega agora no entendimento: olha, na casa do meu pai qualquer pessoa está melhor, porque o pai não mandou uma marmita para ele. Que pai ruim. Não, o lugar dele não era com os porcos, o lugar dele era na casa do pai. E ele teve que passar por essa dificuldade para lembrar da casa do pai. Quantos de nós lembramos da casa do pai por causa das lutas que nós passamos na vida, por causa das dificuldades? Quantos de nós já procuramos uma pessoa de Deus para orar por nós, porque a gente estava em luta, porque a gente estava em guerra? E não, eu vou falar para missionário orar por mim, eu vou falar para o pastor orar por mim. Pastor, ora por mim, eu preciso de ajuda. Mas por quê? Por causa da guerra, por causa da batalha, por causa da aflição, por causa das dificuldades.
e até essas coisas cooperam para o nosso bem. Se for para nos trazer para a presença de Deus, querido, dá glória a Deus, vem glorificando. Eu nem ia na igreja, mas eu estou numa luta. Que bom que veio essa luta então. Daí você vem, e daí Deus fala com você, e daí você recebe de Deus, e daí você entende que a melhor coisa é estar na presença de Deus. Esse filho na miséria dele, ele falou, não, lá na casa do pai estão melhor, qualquer empregado do meu pai está melhor. Qualquer pessoa, querido, qualquer pessoa no reino de Deus está melhor do que aqueles que estão lá fora. Qualquer pessoa, qualquer uma, está melhor, está guardado, está protegido, está, sabe, cercado pelo cuidado de Deus. Está entendendo? Então ele chega nesse entendimento como? Na dificuldade, na luta. Quando tudo deu errado, ele entende, o melhor lugar é a casa do pai. Querido, o filho que sai, em algum momento ele volta. Quem é filho volta. Em nome de Jesus, volta. Você já teve um encontro, uma experiência, em algum momento a pessoa, não, eu tenho que voltar. Eu vou voltar para a casa do pai. Amém? Aleluia. Conclusão, nós precisamos entender o que Deus está falando através das situações. Entenda. Fui comprar, pastor, recebi um não. Não era o momento. Deus tem algo melhor para a sua vida. Entenda. Pastor, eu fui lá pedir um emprego, falaram não. Deus tem uma porta melhor para você, um ambiente melhor para você. Confia nisso. Pastor, eu estou passando por algumas dificuldades. Entendo que Deus está trabalhando na tua vida, te ensinando o que Ele está te ensinando, o que Ele está te moldando. Amém? E sempre diga, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o Senhor, eu amo a Deus. E mesmo essa luta, ela vai cooperar para o meu bem. Amém? Um pneu que fura. Pastor, eu ia aí, eu estava atrasado, furou o pneu. Irmão, fala, Deus, o Senhor está me livrando do mal. O Senhor está me dando livramento. Deixa o diabo endemoniado, sabe? Entenda, fala, não, Deus está me guardando, Deus está me livrando. Você está entendendo? E você vai ser uma pessoa muito melhor, muito mais abençoada. Você sabe que na cruz de Cristo, Deus estava comunicando algo para o mundo. Na dor de Jesus, no sofrimento de Cristo, até aquilo ali era para o nosso bem. Deus estava gritando ao mundo que Ele amou a humanidade a ponto de entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Levanta a tua mão e diga, Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo me ajude a perseverar nas lutas, nas aflições, a ficar firme e entender que todas as coisas cooperam para o meu bem, em nome de Jesus. Amém?